Oi, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa última aula de português, tá? O assunto de hoje é numeral. Numeral é a palavra que vai quantificar os seres, ou seja, a gente vai contar os seres e vai indicar a posição que ele ocupa numa determinada ordem. Ou seja, o numeral também vai determinar a ordem numérica. E como todas as palavras que a gente já estudou em português, tá? O numeral também tem classificação. Quando é que ele é classificado, tá? Ele é chamado de cardinal quando ele indica quantidade. Por exemplo, 1, 2, 3, 6, 20, 25. Quando indica quantidade, é chamado de cardinal. Então, ó, vamos ver uma frase. Os 4 últimos ingressos foram vendidos há pouco. Então, a gente está falando de números cardinais. Os números ordinais, eles indicam ordem. Por exemplo, ó, ele chegou em 5º lugar. Ele chegou em 1º lugar. Então, cardinal conta, indica a quantidade e ordinal indica ordem. Quando a gente está falando de múltiplos de uma quantidade, por exemplo, dobro, triplo, quádruplo, a gente está falando dos números multiplicativos. Por exemplo, ó, hoje eu ganhei o dobro do que eu ganhei ontem. Então, é multiplicativo. E o fracionário é quando a gente está dividindo, né? Quando a gente está fazendo frações de uma quantidade. Por exemplo, ó, 1/3 das pessoas é contra o meu projeto. Então, quando a gente está falando de fração, de parte de uma quantidade, a gente está falando de números fracionários, tá? Aqui na tabela, a gente tem um quadro que também tem na apostila de vocês, para a gente saber qual é o número cardinal e os números ordinais, fracionários e multiplicativos que correspondem a ele. Então, aqui a gente tem de 1 a 10, depois a gente tem tem o 11 e depois o 100, tá? Que são os cardinais. Os ordinais, primeiro, segundo, terceiro, e aí em diante, 11 e 12, a gente vai fazer 11º, 12º, e o 100 é o centésimo. Os fracionários, para 1 a gente não tem, mas a gente tem o quê? A partir de 2 a gente tem o quê? Quando tá falando de 2 é o meio ou a metade, 3 é terço, 4 é quarto, 5 é quinto, tá? Veja que a partir do quinto é igual, até o 10 é igual aqui os ordinais, os fracionários, tá? Mas a partir de 11 a gente vai falando, ó, 11 avos, 12 avos, 13 avos, tá bom? A partir do 11 a gente sempre adiciona o avos, fala o número cardinal e adiciona o avos quando a gente for falar de números fracionários, tá? Em multiplicativos, a gente sabe que o 2 é o dobro, 3 é o triplo, 4 é o quádruplo, 5º é o quíntuplo e assim por diante. O 10º é décuplo, o 11º, um décuplo e 100 a gente fala cêntuplo, tá bom, pessoal? Sempre é bom dar uma revisada aqui nessa tabela, tá? E os números, os numerais também podem ser flexionados, tá, pessoal? Então, eles vão variar em quê? Em gênero, pode ser feminino ou masculino, e vão variar em número, eles podem ser singular ou plural, tá? Com exceção do 1, todo número cardinal é plural, né, gente? Ó, 2, 3, né? E assim por diante. Tudo lá é plural, porque é mais de 1, né? E as centenas também, tá? 200, 200, 500, 500, tá? Todo mundo tá no plural. Ordinais. Vão se flexionar também em gênero e número. Vai ser o quê? Primeiro ou primeira, primeiras, tá? Multiplicativos. Só vão se flexionar em gênero quando eles estiverem ligados a substantivos, tá? Então, sempre tá lá no masculino. Mas, se a gente for falar, por exemplo, de uma aposta, aí a gente vai flexionar ele para o feminino, tá? Aposta tripla. Caso não esteja ligado a um substantivo, a gente sempre vai deixar lá no masculino, beleza? E como é que a gente lê e escreve, né, os numerais? Antes da dezena e da unidade, ó. Esse número aqui, 4.935, tá? Esse é o número, é assim que a gente escreve ele por extenso, ó. 1997, tá bom? Quando a gente indica século, reis ou capítulos, a gente vai usar o número aqui romano, tá? E olha como a gente vai escrever, ó. Dom João VI, vai usar o ordinal, né? Capítulo 9,
12, tá? Parágrafo também, parágrafo 10º, tá bom? Depois do substantivo, a gente sempre vai usar o cardinal. Aqui, ó, aqui o ordinal a gente usa até 10 quando tá falando de século, e de 11 em diante a gente vai usar cardinal, tá? E do substantivo é sempre cardinal. Ó, o 20º século da nossa era, o 36º capítulo do livro. Então, a partir do 12, quando a gente está falando de reis e de capítulos, a partir do 11, a gente utiliza os números cardinais. Antes disso é só ordinal. E depois de substantivo, sempre vai ser cardinal. Cardinal é ordinal, tá? Vamos lá, ó. Aqui acabou nossa aula, tá? Isso aqui era da aula passada. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado, tá? Não esqueçam de dar sempre uma olhadinha na nossa tabelinha, tá? Para lembrar quais são os cardinais, quais são os ordinais, os fracionários e os multiplicativos também, tá bom? Até a próxima aula. Não esqueçam de resolver os exercícios ao final do capítulo.